Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com você? Vamos iniciar mais uma semana de aula. Hoje, a semana 7, perfeito? O que iremos estudar essa semana? Fenômeno químico, fenômeno físico, como diferenciá-los, observar as mudanças de estado físico e o nome dado a elas, ver se é uma reação endo- ou exotérmica, certo? E observar também o estudo gráfico de uma substância pura, de uma mistura e de misturas que se comportam como substâncias puras em relação à fusão, que são as misturas eutétricas, ou à ebulição, que são as misturas azeotrópicas. Falei de reação. Reação é sinônimo de fenômeno químico. Ok, gente? Então vamos lá. Temos aqui um quadro com alguns fenômenos físicos e químicos, né? A digestão de um alimento, a oxidação, a ebulição e evaporação da água, certo? Temos aqui, né, alguns fenômenos magnéticos e assim por diante. Então vamos conceituar. Primeiro, fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre na matéria, na qual ocorrem mudanças qualitativas na sua composição. Um fenômeno pode ser classificado como físico ou químico. Qual a diferença, Alexandre? O físico, ele causa uma interferência na estrutura interatômica? Não, na estrutura atômica. Ou seja, eu dou origem a algo novo, enquanto no fenômeno físico, não. Eu tenho uma mudança, certo? Uma interferência na estrutura intermolecular. Tudo bem? Então, fenômeno químico dá origem a algo novo. Fenômeno físico não altera a constituição química da matéria. Então, vamos lá. O fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias, transformando uma substância em outra, com diferentes propriedades químicas. Já o físico são todas as transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Beleza, gente? Exemplos: mudanças de estado físico. Olha só, o gelo está passando, o gelo, que é a água no estado sólido, está passando do sólido para o líquido. E aqui, a água no estado líquido passa para o quê? Para o sólido. Exemplos de fenômeno físico e químico. Quando você tem um cozimento de alimento, certo? Não esquece, gente. Ó, você está mudando o que? O gosto, o aspecto. Uma combustão aqui, ó, combustão, e você fazer um sanduíche bem gostoso de bacon. Ai, que delícia, hein? Essa hora, meu pai. Sim, mas voltando, né? Então aqui, ó, o que acontece aqui, gente? Eu tenho o quê? Ó, um fenômeno químico. Eu estou mudando a estrutura, eu estou mudando o gosto, estou mudando o aspecto. Abre aí, vai para ver. Eita, ó. Já aqui uma combustão. Uma combustão também é fenômeno químico. Porque o quê? Uma combustão, no caso de um combustível, é o que? A reação com O2 formando CO2 e água. Isso se for completa. Porque pode ter incompleta, formando CO e água. Beleza, gente? Então, vê só. Estados físicos. Nós temos 3. A nível de quê? De segundo grau. Tem até o quarto, que é o plasma. Mas não vamos mencionar ele agora. Vamos lá. Vamos trabalhar com o que se pede. Eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso, vapor. Vamos ver isso daqui a pouco. Vê só, gente. De sólido para líquido para gasoso, eu tenho o quê? Um ganho de calor para que essa mudança de estado ocorra. De gasoso para líquido para sólido, eu tenho uma liberação de calor. Então, eu posso dizer que esse processo é endotérmico, mudanças de estado de sólido, líquido para gasoso, vapor, ou exotérmico, de gasoso para líquido para sólido. Perfeito? Esses nomezinhos tem que saber, Alexandre? Claro que sim. Sólido para líquido, temos a fusão. Líquido para sólido, solidificação. Líquido para gasoso ou vapor, no caso da água, temos a vaporização. E de gasoso para líquido é a liquefação. E vapor para líquido, condensação. De gasoso para sólido, ressublimação ou sublimação inversa. E de sólido para gasoso, vapor no caso, temos o quê? A sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso ou vapor sem passar pelo quê? Pelo estado líquido. Perfeito, gente? Então temos aqui um estudo gráfico de uma substância pura. Mais precisamente a água. A água, você sabe que ela apresenta 2 patamares bem definidos, porque a água é conceituada como substância pura. Água pura, não água mineral, não água potável, que aí é mistura. Tudo bem, gente? Então observe. A uma temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho aqui, gente, ó, um equilíbrio. Coexistem ao mesmo tempo gelo e água. Então, na temperatura de 0 grau, eu tenho ó, a mudança de estado, ela ocorre o quê? A uma temperatura constante. 0 grau, a fusão.
100 graus a ebulição. Tudo bem, gente? Que é o que? A mudança, ó, água a vapor. Tá vendo, ó? Vapor de água. Então, nesse trecho aqui só existe o vapor. Perfeito? Então, vamos lá. Se for o estudo de um resfriamento de uma substância, aí aqui, ó, do gasoso para o quê? A condensação está ocorrendo. Então, eu tenho aqui coexistindo vapor líquido, se for água, não é isso? Se for outra substância, gás líquido. Aqui líquido e aqui solidificação. Eu tenho sólido e o quê? Líquido coexistindo ao mesmo tempo. Abaixo disso, só sólido. Perfeito? Então, aquecimento e resfriamento. Eu falei de vaporização. Existem 3 possibilidades para que ocorra a vaporização. Primeiro, a evaporação, que é o processo lento, gradual, natural. Ou seja, ele não tem uma temperatura definida para ocorrer. Não há formação de bolhas. Fatores que influenciam a temperatura e a superfície de contato. Alexandre, não entendi. Vamos ver, vamos exemplificar. Se eu pego e lavo uma camisa e deixo ela amassadinha, úmida, amassada lá, mas pego uma outra camisa, lavo e estendo no varal. Ou seja, preste atenção, uma está no varal, com uma superfície bem esticadinha, com uma superfície de contato com ar maior, e a outra está amassadinha. Eu lavei, mas deixei amassada lá. Esqueci de pendurar. Quem vai secar, entre aspas, primeiro? Ou seja, a água vai evaporar de qual camisa? Mais rapidamente. Exatamente, amiguinha. Daquela camisa que está estendida. Perfeito? Muito bom. Então, um exemplo são as salinas. O que são as salinas? A água do mar é represada para que nós obtenhamos o quê? O sal grosso. Aquele sal usado em quê? Em churrascos. Beleza? Então aqui, ó, a água é represada, a água vai evaporar e ficam os cristais aqui brutos, onde eles vão ser trabalhados para ter o refino, para obtermos o sal iodado, tem que colocar iodo, ou o sal grosso. Perfeito, gente? Outro exemplo é a ebulição. Bom, a ebulição é um processo forçado e rápido. Por quê? Porque eu forneço calor ao sistema. E esse calor tem uma temperatura, né? A temperatura ela é definida. Ela é caracterizada pelo surgimento na fase líquida de grandes quantidades de bolha. Certo? De grandes quantidades de bolhas na fase gasosa. Então, caracterizada pelo surgimento na fase líquida de grandes bolhas na fase gasosa. Como assim, Alexandre? Olha o exemplo. Estão vendo aí? Ó? Forneci calor. O que acontece? Quando a temperatura interna se iguala à temperatura externa, eu tenho a mudança de estado físico. Olha as bolinhas aqui, ó. A água está, entre aspas, fervendo. Ninguém vai dizer a água está ebulindo. Não é verdade? Já aqui, ó, vamos ver, passou o Alexandre, calefação. Bom, a calefação é o processo instantâneo, é a mudança instantânea da água líquida para o quê? Para vapor. Como é que funciona? Se você aquecer uma superfície, uma frigideira, por exemplo, deixa ela bem quente, aquece ela e joga pingos de água. O que é que vai acontecer? Essa água vai sofrer o quê? Uma evaporação instantânea, ou seja, ela vai se chocar e vai o quê? Fazer com que ocorra a calefação. Perfeito, gente? É o processo forçado e instantâneo. Perfeito? Então, a água aí vai vaporizar. Então, nós temos 3 tipos de vaporização. A evaporação, lento, gradual, sem temperatura definida. Ebulição, temperatura definida e com surgimento de bolhas. Tudo bem? E a calefação, um processo instantâneo, mas que ocorre em altas temperaturas. Gás ou vapor? Uma boa pergunta. As substâncias que a temperatura ambiente são sólidas ou líquidas, ao passar para o estado gasoso, são denominadas de vapor. Tá certo? Então, se eu aumentar a pressão, ela volta a ser líquida. Agora, as substâncias que a temperatura ambiente já são gasosas, devemos denominar de gás. Beleza, gente? Então, temperatura crítica é o quê? É quando você tem uma substância no estado de vapor e acima dela é gasosa. Então, ó, temperatura acima da qual a substância só pode existir na fase gasosa. Então, você observa que a energia de um gás ela vai ser maior que a energia do vapor. E aqui nós temos um ponto triplo. Gente, aqui nesse ponto triplo, eu tenho ao mesmo tempo sólido, líquido e vapor coexistindo ao mesmo tempo. Ó, aqui, ó, acima da temperatura crítica, né, ó, 374 graus, né, eu tenho o que, ó? Gasoso. Perfeito? Então, olha só. Olha aí, gente.
O que está acontecendo aí? O ponto triplo. Aí eu tenho ao mesmo tempo, ó, sólido, líquido e vapor. Como é que eu vejo isso? Pela condensação aqui, tá vendo? A condensação aqui, ó, a água está condensando. Ela passa para vapor também. Beleza, gente? Legal, né? Então, o gráfico de uma mistura comum. Gente, preste atenção. Uma substância pura, ela apresenta patamares bem definidos, tanto de fusão quanto de ebulição. Ok? Mudança de estado a uma temperatura constante. Eu tenho um equilíbrio ali, eu tenho um coexistindo ao mesmo tempo sólido, líquido, vapor. Já é uma mistura, não. Eu tenho faixa de fusão e faixa de ebulição. Ou seja, eu tenho início em uma temperatura e um final em uma temperatura. Ok? Então, neste intervalo aqui, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Aqui só líquido e aqui, ó, líquido vapor. Acima disso, só vapor. E acima da temperatura crítica, gás. Perfeito? Alexandre, existem misturas que se comportam como substâncias puras em relação à fusão ou em relação ao quê? À ebulição. É verdade. Chamamos essa primeira, onde o ponto de fusão é constante, de misturas eutéticas. Então, eu tenho um gráfico aqui. Ó. Olha só, aqui é sólido abaixo de 5 graus. Em 5 graus, eu tenho uma temperatura constante. Ou seja, isso caracteriza que a mudança de estado físico está ocorrendo. Neste ponto, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Algo que você não pode observar aqui, ó, na ebulição, porque o intervalo começa em 40 e termina em 55. Ou seja, no intervalo de 40 a 55, eu tenho o quê? A mudança de estado físico. Tá ok? Então, misturas eutéticas são aquelas que se comportam como substâncias puras em relação à fusão. Perfeito, gente? Exemplos de mistura eutética é a solda. Uma liga metálica formada por 63% de estanho e 37% Alexandre de chumbo. Ok? Olha aqui o rapaz soldando alguma coisa. Beleza? Já a azeotrópica, ela apresenta a fusão variável, ou seja, eu tenho um intervalo de mudança de estado físico. Tem um início e tem um fim em temperaturas diferentes. Mas a ebulição, ela ocorre a uma temperatura constante. Então, dizemos que as misturas azeotrópicas, elas se comportam como substâncias puras em relação à ebulição. Perfeito? Exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de álcool, etílico e água. Tá ok? O ponto de ebulição é exatamente 78,2 graus Celsius ao nível do mar, mas possui ponto de fusão variável, como já falamos anteriormente. Beleza, gente? Então, vamos lá. Questões. Primeiro, presencial não, aula online. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado. Gente, o que está acontecendo aí? Primeiro, a água gelada, ela está presente no copo, provocando uma diferença de temperatura. Concorda? A água está gelada e ela está a uma temperatura de 25 graus, podemos dizer assim, temperatura ambiente. Então eu tenho o que aí? Uma mudança de temperatura. Essa mudança de temperatura faz com que o que aconteça o quê? A condensação. Certo? Essas gotículas de água é o quê? É a condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado. Beleza, gente? Então a resposta para essa questão é a letra E. Tranquilo? Já a segunda questão fala sobre o ciclo da água. Diz que o ciclo da água é um fenômeno natural que constitui exemplo de mudanças de estado físico da matéria. Isso é verdade. Sobre os processos envolvidos no ciclo da água e a entalpia envolvida, ou seja, o calor absorvido ou liberado, endotérmico ou exotérmico, analise as afirmativas a seguir, julgando-as como verdadeiras ou falsas. Então, amiguinhos, primeira afirmativa. Para que o processo de evaporação ocorra, é necessário que haja absorção de energia. É verdade. É o quê? É um processo endotérmico, vai absorver energia. Ou seja, trata-se de um processo exotérmico. Aí está falso, né, amiguinho? Acabamos de ver que a absorção é o quê? Processo endotérmico e não exotérmico. Então, essa primeira afirmativa aqui, ó, ela está falsa. Vamos para a segunda. A formação das nuvens é explicada pelo processo de condensação. Isso é verdade, gente. O que acontece? A água, ela vai, ó, ela evapora e forma as nuvens. Então, ela vai o quê? Precipitar. Essa precipitação é a passagem do estado gasoso para o quê? Para o estado líquido. O qual é exotérmico. É verdade. A mudança de gás, vapor, para líquido é o que, gente? Exotérmica, porque ocorre com liberação de calor.
ou liberação de energia. Então essa afirmativa 2 está verdadeira, né? Já a terceira diz a liquefação. É a passagem do estado gasoso para o líquido. Trata-se de um processo endotérmico. Gente, não esquece. Gás, vapor, líquido, sólido é processo exotérmico, libera calor. Sólido, líquido, gás, vapor, processo endotérmico, absorve calor. Então, o erro está aqui, né, gente? Ele diz que trata-se de um processo endotérmico, e não é endotérmico, e sim exotérmico. Tranquilo? Já no quarto, ele fala, o congelamento da água de um lago é um processo de solidificação. Isso é verdade. O qual é exotérmico. Massa, libera calor. Perfeito. Então, a resposta para isso daqui seria a letra falso, verdadeiro, falso. Letra C, gente. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Um estudante recebeu uma amostra de água pura. Opa, se é água pura, apresenta dois patamares bem definidos, fusão e ebulição. Massa? Aí ele diz o seguinte, sob a pressão de 1 atm, inicialmente a 50 graus Celsius. A amostra foi submetida ao resfriamento até alcançar 0 graus Celsius, permanecendo por alguns minutos nessa temperatura. Posteriormente foi aquecida e mantida a 100 graus Celsius. Olha só, gente, é uma substância pura. Então, vê só, considerando-se que as temperaturas de fusão e ebulição da água pura a 1 atm são 0 graus Celsius e 100. O gráfico da temperatura em função do tempo que esboça essa transformação é, observa aqui, ó, até alcançar 0 grau, permanecendo por alguns minutos nessa temperatura. Então, eu tenho um intervalo de tempo aí. Qual o gráfico que mostra isso? Se é aquecimento, letra B, certo? Ele começou em 50. Foi resfriado, passou alguns minutos, depois, ó, chegou a 100. Quando chega a 100, ó, é a temperatura de ebulição dele. Então, ó, fusão, Alexandre, ebulição 100 graus Celsius, fusão 0. Constantes. Perfeito? Então, por isso, a resposta para essa questão é a letra B. Patamares bem definidos. Não esquece. Beleza? Então, a quarta questão. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine-se a situação inicial de um copo com água e gelo, em equilíbrio térmico, a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, gente, a temperatura do sistema ela vai permanecer constante, mas o volume do sistema diminui. Como assim, Alexandre? Anota aí. A água no estado líquido ocupa um volume menor do que no estado sólido. Ok? Então, anota aí. A água no estado líquido ocupa um volume menor do que a água no estado sólido. Lembre-se, a densidade do gelo é menor que a da água. Por isso, ó, ela fica sobrenadante. Perfeito? Então, a resposta para essa quarta questão é a letra B. Na quinta questão, ele fala, alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca, mesmo em dias quentes. A explicação para tal fenômeno é que, nas proximidades da superfície do sistema, aí vamos lá, veja só, a evaporação, ela retira calor, não é isso? Então, guarda contigo, se ela retira calor do sistema, ocorre um resfriamento. Então, por isso, você observa assim, a água, certo? Líquida, beleza? Mais o calor vai fazer o que? Água no estado de vapor. Não esquece isso. Água líquida mais calor, água no estado de vapor. Então, o que eu tenho aí? A evaporação do líquido, ela retira energia do sistema. Por quê? Porque é um processo endotérmico. Beleza? Por isso que a resposta é a letra C. Gente, com isso, terminamos essa pré-aula. Aguardo vocês na aula presencial para que possamos conversar um pouco mais sobre química. Tá ok? Um grande abraço, até a presencial e bons estudos!